trigonométrica. O que é? A circunferência unitária ou circunferência trigonométrica é aquela cujo raio tem unidade 1 de comprimento, na qual o sentido anti-horário é positivo. Então, a gente vê aí o sentido positivo e o sentido negativo. Ela é chamada aí de circunferência trigonométrica porque o seu raio vale 1, tá? Unidade, uma unidade. Então, essa é a definição de circunferência trigonométrica, certo? Agora vamos falar dos quadrantes. Os eixos x e y, que você já conhece do plano cartesiano, eles dividem a circunferência unitária, que a professora Lúcia acabou de falar, de raio 1, eles dividem em 4 partes congruentes. Essas partes são chamadas quadrantes. Então, vamos dividir aí essa circunferência de raio 1 em 4 partes. Cada parte vai ser chamada de quadrante. Elas serão numeradas de 1 a 4 e serão contadas a partir de A no sentido positivo. Então temos um esquema gráfico aí para mostrar para você, ó. Então os quadrantes, eles vão começar aqui do eixo X, na parte positiva, ó. Para compreender melhor, você vai observar essa figura aí. Então essa daqui vai ser o primeiro quadrante. Nós temos aí, girando no sentido anti-horário, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e quarto quadrante. Então nós vamos dividir uma circunferência de raio unitário 1 em 4 quadrantes. Ela tem que ir dessa forma aí, tá? No sentido anti-horário, começando primeiro, segundo, terceiro quadrante, girando aí na forma anti-horário. E lembrando aos alunos da mediação que o raio é 1. Raio 1, muito bem. Então, para compreender melhor, a gente trouxe essa figura, que isso aqui é uma coisa importantíssima, tá? Saber o quadrante, você precisa ter ciência aí de quais são os quadrantes aí certinho, tá? Em graus, a gente tem a nossa circunferência aqui, ó. Os pontos A, B, A' e B' são pontos dos eixos e por isso não são considerados pontos dos quadrantes. Então, 0 graus, 90, 180, 270 e o 360 são pontos dos eixos. Eles estão em cima do eixo X ou do eixo Y. Não são considerados pontos dos quadrantes, tá? Não são. E sim do eixo. Aí a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Aqui nós estamos mostrando para vocês a representação em graus. E a gente também tem a representação em radianos. É a nossa mesma circunferência, tá? Agora, o que acontece? Aqui a gente tem em radianos. 0 radianos, π sobre 2, que equivale a 90. Aqui é o π equivale a 180. 3π sobre 2 é o 270. E 2π é o nosso 360. Não mudou nada na circunferência. Só uma a gente mostrou em graus, outra em radianos. Certo? Lembrando que para todo ponto x e y, né, que é a coordenada pertencente à circunferência unitária, aí sim nós teremos aí essas medidas. E vale lembrar que o x ele está sempre entre, alunos da mediação, entre um positivo e um negativo, né? Se a gente considerar ali o centro da circunferência como 0, então ali no nosso eixo x à direita teremos um 1 positivo, à esquerda um 1 negativo. Aqui a mesmo modo... Vai de 1 positivo até a 1 menos 1 negativo. A mesmo modo é o eixo y. Para cima nós temos um 1 positivo e para baixo nós temos um 1 negativo, falando do eixo y, porque tá? o nosso raio vale 1, né? Então o nosso x, o número que nós vamos descobrir, ele vai estar sempre aí, ó, entre 1 e menos 1. Muito bem. Esse conteúdo, esse material eles têm em mãos, né? Então a gente pode ir avançando aqui para passar para arcos côngruos ou congruentes. Agora sim a gente vai resolver algumas coisas aqui. Vamos falar de arcos côngruos ou congruentes. 2 arcos, eles serão considerados côngruos, ou então você vai encontrar também aí nos livros a palavra congruentes, quando suas medidas forem diferentes de um múltiplo de 2π radiano, ou seja, o 360 graus. Então, quando nós fizermos a divisão e ele for diferente de 360, se ele não for ali um múltiplo de 360, então ele vai ser considerado ali um arco
côngruo, tá bom? Nós vamos ver um exemplo que aí fica muito mais fácil de você entender, que essa parte teórica aí até parece língua portuguesa, né? Vamos especificar em matemática. Então assim, ó, vamos só explicar um pouquinho aqui. Quando fala de arco côngruo ou congruente, é que chega no mesmo lugar. Então quer dizer, ele deu uma volta na circunferência e parou no mesmo lugar. Esses arcos que param no mesmo lugar são côngruos. Ou ele deu 2 voltas e parou no mesmo lugar. Então o 30 graus, ele é côngruo com quem? Né? Então é as voltas que foram dadas na circunferência. Pode dar 2, pode dar 3 voltas na circunferência e chegou no mesmo ponto, que isso quer dizer que eles são côngruos, tá? Então a gente vai descobrir como? Sempre dividindo por 360. Por isso que a gente falou que a aula de hoje voltava lá no ensino fundamental e é apenas uma divisãozinha básica. Porque para saber se são côngruos, basta dividir por 360, certo? Então vamos ao exemplo. Vamos lá. Chegamos no coração da aula. É aqui que os nossos alunos vão prestar bastante atenção. Nós temos a pergunta: 30 graus e 390 graus são côngruos? Para nós descobrirmos, nós vamos dividir aí esses números por 360. Vamos lá. Vai, pode ir. Dividindo, né? 1 vezes 360, 360, faz aquela subtração, né? E na continha aí sobrou quem? 30 graus. Então, como sobrou 30 graus, quer dizer que foi dado uma volta, né, na circunferência. O quociente vai representar aqui a volta. Uma volta na circunferência, certo? Uma volta completa e o resto é o arco côngruo. Ou seja, ele vai representar o ponto que ele parou. Um ponto em comum. Então, 30 graus e 390 são côngruos porque pararam no mesmo lugar, no mesmo ponto, né? O ponto em comum na circunferência. Então, basta fazer essa continha aqui que você vai saber se são ou não côngruos, tá? Portanto, os arcos 30 e 390 são côngruos ou congruentes, tá bom? No gráfico vai mostrar aqui 30 graus e 390 graus são côngruos, porque ele deu a volta, como nós fizemos a divisão lá, deu 1, então ele deu uma volta completa e ainda continuou. Lembra que uma volta completa é 360? Então 360 com mais os 30 graus, ele parou lá no 390. Então 30 graus mais os 360 graus equivaleram lá ou foram iguais a 390 graus. Se a gente fosse mexer com isso em radianos, ficaria assim: 30 graus é π sobre 6, mais 360 graus é 2π. A soma deles, a gente tira aí o MMC, faz a continha e descobrimos que a soma deles, ou seja, 390 graus, equivale aí a 13π sobre 6. Certinho? Então, para você entender, ele passou em 360 graus e parou lá no 30 graus, que é a mesma coisa que ele chegar no ângulo de 390 graus. Isso aqui a gente está fazendo só para mostrar para vocês, tá? A gente não vai pedir dessa forma aí, tá bom? A gente vai pedir para vocês só descobrirem se os arcos são côngruos ou não, tá? Portanto, o arco possui determinação principal no primeiro quadrante em 30 graus, entendeu? Então, quando você dividiu o resto que sobrou, que você achou, é a sua determinação principal, tá? E eu gostei, professora Lúcia, que os alunos da escola Jorge Teixeira, eles estavam com a batalha naval em mãos. E aí, utilizando a batalha naval, eles perceberam, né, que o 30 graus era o mesmo do 390. Então, eles usaram, né, ali o nosso próprio joguinho, né? O próprio joguinho já para descobrir se o número era côngruo ou não. Ou não, né? Beleza. Mas então, do exemplo anterior aí, ó, a gente tem que 390 equivale a 13π sobre 6, tá? Então, a gente generaliza aí fazendo esse K, né? Esse K, o que que ele é? Uma constante, representando aí só o número de voltas, tá? Não precisa ficar apavorado aí. Então, a gente tem 30 mais K vezes 360, ou seja, quantas voltas você vai dar na circunferência. Então, esse K é uma constante. Vai ser o número que for pedido. E quando a gente transforma aqui o 30 para π sobre 6, aí a gente vai fazer K vezes quem? 360 não vale a 2π? Então, fica K, 2π, né? Ou 2kπ, também pode ser, né? É uma multiplicação, tanto faz aqui, tá? Então, a multiplicação você pode mudar aí o nome, o jeito de falar, né? Então, quando a gente generaliza, fica dessa forma aí, tá bom? Mas a gente vai praticar mais fazendo exemplos. Então,
Agora nós vamos praticar. Então, se anima aí, galera, que agora é hora da prática, para você entender que a aula de hoje mexeu com coisas complicadíssimas, mas que, em resumo, nada mais é do que uma simples divisão. Continha de dividir, né? Vamos praticar? Vamos lá. Anima, galera, é hora dos exemplos. E eu gostei do Bob Esponja, que ele é amarelo, né? Combinou com a aula de hoje. Ele tá em sintonia com a aula hoje, né? Já tava ali com a 10. Vamos lá. Vamos lá, exemplo número 1, 60 graus e 780 graus. Eles são côngruos? Primeiro passo, a gente já sabe que é dividir por 360, né? Aí a gente já sabe que 2 vezes 360 dá 720, né? Vamos fazer uma continha normal aqui, sobrou 0, 60. sobrou 6, sobrou 0. Então, foram o nosso dados quociente é o número de voltas, coloca ali do lado, né, professora Luz? duas voltas. voltas completas. Pode ser até marcando ali o 2. E o nosso resto vai representar ali aonde ele parou. E esse 60 é o lugar, né? O ponto em comum, né? Então, ponto em comum. Então, o que que acontece? Nossa, esse comum a gente não sabe o que é M e o que é U. Ficou lindo, né? Vamos escrever direitinho aqui. Comum. Então, quer dizer que sim, ó. A resposta é sim, porque o 60 é côngruo com o 780. Então, basta dividir por 360 e você fica feliz da vida. Facinho, tranquilo e tranquilo. Então, chegamos no segundo ano. Chegamos em trigonometria na circunferência, parte 2, fazendo divisão. É mesmo, né? Parece mentira, né? Vamos para o exemplo número 2? Vamos lá? Basta fazer uma continha de dividir, tá? Então, fiquem tranquilos que o conteúdo básico, né? O coração da aula é isso aí mesmo. Parece que não é verdade, mas é a pura verdade. Certo? Nós temos mais 2 exemplos para vocês, então vamos mostrar aí mais 2 formas de aplicar aí o que você aprendeu na aula de hoje. No exemplo número 2, nós vamos fazer o seguinte. Considerando o arco alfa igual a 2100 graus, qual será a sua determinação principal? Determinação principal, então ele quer saber lá na circunferência inicial, né? Qual o ângulo que representa. Então, primeiro a gente vai dividir, né? 2100 por 360. Pensando aqui, 2, não, 4, 5. Vamos lá. 5 vezes 360, 1.800. E vamos fazer a subtração. 0, 0, 21 menos 18, 3. Então, eu já sei que deu 5 voltas completas, né? 5 voltas e a sua... ponto em comum, ou seja, a determinação principal dele é 300 graus. Essa aqui é a sua determinação principal. É o resto da divisão, tá? Então, quando pedir determinação principal, é o resto da divisão, é o que sobrou, o ponto em comum lá no quarto quadrante. Tá perguntando aqui, né? É bom sempre a gente dizer 300 graus, ele é em que quadrante? Você já sabe, né? Quarto quadrante. Então, basta você olhar aí no joguinho da nossa batalha naval circular que você já vai identificar, né? Em qual quadrante ele vai estar ali. Então, o joguinho, como nós falamos na aula anterior, ele serve para isso, para vocês já fazerem aí as identificações. Além de ser um joguinho bem agradável aí de fazer, né? E que mexe com bastante raciocínio lógico entre você e seu colega de classe, né? Então, ó, temos mais um exemplo. Então, você já viu aí quando é um exemplo simples para determinar se é côngruo. Você também viu agora um exemplo, quando geralmente alguns exercícios de concurso, alguns livros, eles vão perguntar assim, qual é a determinação principal do ângulo tal? Então agora você já sabe resolver. E vamos trazer mais um exemplo para você, aluno da mediação. Então, exemplo de número 3. Nós vamos agora, é dado o arco de 14π sobre 3 radianos. Então, a sua determinação principal será, e aí nós temos algumas opções, então vamos calcular e aí analisar as opções. Primeiro, como ele está em radiano, né? Vamos transformar em graus para ficar mais fácil para a gente poder dividir? Então, se eu tenho 14π sobre 3, né? Eu vou fazer 14 vezes quem?
No lugar do pi, a gente vai substituir por 180 para poder transformar em graus. Isso tudo dividido por 3. Isso, e aí eu vou simplificar, fica mais como fácil. a gente fez aquela hora, né? Divide 180 por 3 aí. Vai ficar 14 vezes 60. 14 vezes 60. Foi uma divisão aqui que foi feita, tá? Ó. Beleza? 14 vezes 60, 840. Agora sim, em graus fica mais fácil, né? Então vamos dividir 840 por 360. Que é claro que vai dar 2 vezes, né? 2 vezes 360, 720. 0, 2, 1, né? Então, sobrou aí 120 de resto. Então, a gente já sabe que deu 2 voltas completas e sobrou 120 de resto. Quais as alternativas que você tinha 120, né? Então, essas aqui a gente elimina, ficou entre a letra D e a letra E. Agora, resta saber em que quadrante está o 120. O 120, ó, na nossa circunferência, ele passa do 90, né? Ó, ele tá aqui. Então, é segundo quadrante, tá? Com certeza os nossos alunos já estão...